A mansão Travis sempre foi um local feliz. Pelo menos era isso que a pequena Aya sempre viu. Sua família parecia perfeita. Uma mãe amorosa e um pai carinhoso, porém um pouco ausente. Mas isso é por causa do seu trabalho no porão. Ele é um cientista e tem muita coisa para fazer. Às vezes, é possível escutar alguns gritos vindos do porão, mas são apenas cobaias. Isso não afeta a vida feliz da menina. Mas, infelizmente, esse pequeno mundo perfeito da Aya acabou quando sua mãe adoeceu e acabou falecendo. Seu pai, ele passa mais tempo agora preso no porão. E ele também conheceu uma pessoa. Ele parece muito feliz com a sua assistente. Nem deu tempo dele viver algum tipo de luto. Depois da morte da sua mãe, a sua vida se tornou tão solitária, tão vazia, mas isso acabou mudando no aniversário da morte da sua mãe. E é assim que começa Mad Father. Esse é um jogo de RPG Maker que foi criado no Wolf RPG e desenvolvido pelo Sam. É o mesmo criador de Mizão. Embora Mizão tenha sido lançado um ano antes, Mad Father é considerado bem maior do que ele, além de ser um grande responsável por reviver, com muitas aspas, os jogos de terror em RPG Maker. Ele trouxe muitos novos fãs para essa categoria, e bem, é quase impossível você não ter nenhum apego por esse jogo. Talvez você goste muito da história, dos personagens, da música, ou talvez ele tenha sido a porta de entrada para você para este mundo. Por causa desse jogo, você talvez tenha conhecido Ibi, Witch's House, Yuminiki, entre outros diversos jogos desse gênero. Mas o foco de hoje é esse jogo, porque infelizmente ele ainda é meio que meu favorito. Embora Ibi tenha um lugar muito grande no meu coração, esse ainda é meu favorito porque eu amo todos os personagens pelo simples fato de só ter maluco aqui. Eu acho isso fascinante. É um elenco de gente surtada. Perfeito. E vamos para essa história linda que ama brincar com você. O jogo conta a história de Aya, uma garota de 11 anos que está tentando lidar com o luto por causa do falecimento da sua mãe, Mônica. Seu pai, Alfred, é um cientista que passa seus dias trancado no porão e ele parece já ter superado a sua esposa, afinal, ele está muito próximo da sua assistente Maria. Um dia antes do aniversário da morte de Mônica, alguma coisa estranha acontece. Um tipo de maldição toma conta dos corredores da mansão e criaturas bizarras e violentas surgem. Aya é apenas uma criança completamente assustada nessa situação e acaba encontrando um homem estranho. Ele se apresenta como Ogre e explica que essas criaturas querem machucar Alfred, seu pai. Isso porque, na verdade, essas criaturas, são as cobaias dos seus experimentos que não deram certo. Ogre chega a tentar impedir a Aya de seguir numa jornada para salvar seu pai, mas ela prometeu para sua mãe que nunca iria abandonar ele e que nunca iria odiá-lo. Ogre é o principal aliado da Aya. Bem, ele e o Jill, que é um menino loiro que aparece eventualmente pelos corredores para te dar algum tipo de dica. Aya então precisa atravessar a mansão, enfrentando diversas criaturas e tentando encontrar o seu pai que está perdido em algum lugar da mansão. O lado positivo é que ela tem um coelhinho, o Snowball, um presente que ganha do seu pai e é considerado um membro da família. Nunca se deve machucar um membro da família, lembre-se disso. Não demora muito para ela conseguir chegar no laboratório e descobrir coisas terríveis sobre o seu pai. Suas vítimas, qualquer um. Não importava se era uma criança, um adulto, um recém-nascido, um idoso. E também o seu coelho Snowball. Quantos coelhos já foram o Snowball? Quantas vezes o pai de Aya trocou esse coelho? Mas, de certa forma, Aya sempre soube desses experimentos. Sua mãe sempre falou com ela sobre isso e deixou bem claro que ela não poderia odiar seu pai de forma nenhuma. Afinal, eles são uma família. Só que nesse meio tempo, a menina também descobre que essa maldição foi causada pela sua mãe, que quer se vingar do seu pai. Então, Mônica agora odeia Alfred. E por que ela fez isso se ela era tão leal a ele em vida? Para ela estava tudo bem, diversos experimentos humanos, mas algo fez ela ficar com raiva. Talvez o simples fato de Alfred estar traindo com Maria,
mas parece um motivo tão pequeno. Ela demora para encontrar os seus pais e precisa passar por diversos quartos, sempre tendo a opção de ajudar as vítimas do seu pai, mas também sendo atacada por essas cobaias. Quanto mais fundo ela vai, mais ela conhece quem é o seu pai. Ele sempre pareceu um homem tão bom quando estava ao seu lado, tão carinhoso, que estava sempre mimando, fazendo coisas fofas com ela, como uma bela coroa de flores e dando um coelho. Só que quando ele volta para o porão, ele se torna um completo desconhecido. Um homem cruel, sádico, sem nenhuma misericórdia, apenas um obcecado por um experimento completamente desconhecido para Aya. Depois de muito lutar para sobreviver, ela consegue reencontrar o seu pai, mas também encontra a sua mãe. Mônica está com raiva e agora a Aya sabe o quão malvado é o seu pai, o quão cruel ele é. Mas se ele for levado, ela vai ficar sozinha. E ela não quer isso. Ela não quer continuar se sentindo triste. Ela só queria que sua vida voltasse a ser perfeita como no começo, quando seus pais ainda estavam juntos e todo mundo era feliz, menos as pessoas no porão. Então, ela se vê obrigada a escolher entre salvar o seu pai ou deixar a sua mãe se vingar. E, bem, é a partir daqui que o vídeo vai ter spoiler do final do jogo. Esse é um jogo meio curto, se você nunca jogou, eu recomendo bastante. Mas, vamos voltar. Esse jogo possui 3 finais. O primeiro, realizar o desejo da mãe. Nesse, a Aya apenas desiste e deixa a mãe levar seu pai embora. Ela sabe que vai ficar sozinha, mas ela nunca poderia ir contra sua mãe. Ela então acorda no laboratório e acaba encontrando a Maria. A Aya explica que não pôde salvar seu pai e a mulher entra em choque. Um pequeno tempo se passa e a Aya explica que ela não consegue mais viver ali. Ela precisa ir embora, mas ela não consegue sair da mansão. Isso porque Maria a captura. Alfred pode ter ido embora, mas Maria está determinada em terminar o trabalho do homem que ela amava. E o jogo termina assim, com a Aya sendo a nova cobaia e nunca descobrindo o verdadeiro motivo para sua mãe odiar o seu pai e também nunca descobrindo o que o pai estava tentando fazer no laboratório. Ela apenas nunca teve nenhuma resposta. O segundo final? Salvar o papai. Bem, as suas ações ao decorrer do jogo vão determinar se você vai para o final bom ou o final ruim. E tem uma pequena pegadinha. Esse é infelizmente o momento que você precisa buscar algum site que te explique onde está a pegadinha para você ter o final bom. Aqui, ela escolhe salvar o seu pai. Ela então acorda no laboratório com seu pai, mas o espírito da sua mãe ainda não foi embora. Mônica explica que ela não queria isso. Ela não queria que sua filha soubesse a verdade, mas agora se tornou necessário. Finalmente, o plano de Alfred é explicado. Todo esse tempo, ele estava tentando manter sua filha naquela aparência perfeita. Jovem, sem nunca envelhecer. Todos ali eram apenas testes descartáveis para que ele pudesse tornar a Aya uma boneca perfeita. Mônica descobriu esse plano e ela sempre foi leal a Alfred. Mas quando descobriu que a sua filha era a principal vítima, ela se voltou contra ele. Mas antes que pudesse fazer algo, ele a golpeou e ela faleceu. Maria chegou a ouvir os gritos e correu para ajudar a Mônica, mas ela não conseguiu fazer nada e apenas teve que aceitar as desculpas de Alfred de que Mônica tinha morrido com uma doença e também concordou que não queria contar nada para Aya. Uma segunda descoberta é de que Mônica não foi enterrada, como ele disse. O corpo da mulher ainda está na mansão e está em um tanque, para que um dia ele também possa colocá-la na sua coleção. Assim, mãe e filha ficarão perfeitas e ficarão juntas para sempre ao lado de Alfred. Aya consegue fugir do seu pai, mas é aqui que o universo cria uma bifurcação. No primeiro final, Alfred chega a capturar a Aya e segue seu plano. Ele a transforma em uma boneca e a mantém para sempre ao seu lado. Já no final verdadeiro, quando Alfred está perto de capturar ela, a Maria o ataca. Ela não pôde salvar a Mônica e não quer cometer o mesmo erro com a filha dela. Jill, que ainda está ajudando a Aya, coloca fogo na mansão e manda as duas irem embora. O jogo termina com Aya e Maria morando numa cabana no meio da floresta. Fica meio claro que a Aya se tornou uma médica e ela é muito bondosa, atenciosa e as pessoas parecem gostar dela. Pelo menos a menina que vai lá confia muito nela. Mas antes do jogo terminar, a gente vê uma sala cheia de bonecas com a Maria ali falando que isso é de família.
Essa é a história do jogo que, em primeiro momento, não parece assim tão interessante, mas são os pequenos detalhes que fazem essa história perfeita. Antes de começar, eu quero deixar um ponto bem claro, que na verdade é bem trivial. Jill não se chama Jill. Antes do jogo ganhar um remake em 2020, esse personagem ele não tinha um nome. Ele era apenas um menino loiro. Porém, os fãs perceberam que ele era muito parecido com uma versão mais jovem do Jill de Jojo. Eu simplesmente ignoro o fato do nome dele ser Robin. Por dois motivos. O primeiro, ele não tem cara de Robin. E o segundo, eu gosto muito de Jojo e quero que isso seja uma referência. Eu só queria deixar isso claro porque eu sei que em algum momento alguém vai falar: o nome dele não é Jill. Se você acha que o nome dele não é Jill, você tá errado. Tá, mas voltando para as questões importantes do jogo. A principal pergunta que você tem que se fazer nesse jogo e que quase ninguém se faz é: quem é o Aubrey? Ele aparece do nada no quarto da Aya, falando que é um tipo de vendedor. É visível que ele tem poderes sobrenaturais e está sempre ajudando a garota, mas ele não parece se importar de verdade com ela. Existe uma cena extra e nela descobrimos uma relação entre ele com Alfred. Dá para entender que o pai da Aya tá devendo algo para ele. E por isso ele mostra um clone da Aya. Esse clone foi criado sem nenhuma memória, assim sendo apenas uma casca vazia, que não foi afetado pela loucura da família. A gente vê esse clone de novo em Mizão. Ele aparece como a bibliotecária. Essa saga é cheia de segredos, mas o Ogre é o verdadeiro mistério aqui. Ele é algum tipo de demônio e provavelmente ajudou o Alfred com todos os seus experimentos, mas também ajudou a Mônica a conseguir a sua vingança. É muito difícil definir esse personagem, porque ora ele parece se importar com as pessoas, mas também parece que não tá nem aí. Em alguns momentos ele deixa claro que só tá ajudando você porque ele estava entediado, mas seu principal objetivo é assistir enquanto um humano enlouquece. E bem, ele não tá se referindo a Mônica e nem ao Alfred. E dá para considerar ele o principal antagonista do jogo, mesmo ele nunca te atacando e sendo um aliado da Aya. Esse papel fica bem claro quando a Aya encontra um livro no berçário. Esse livro também aparece em Mizão. Ele é o principal responsável para a mansão entrar em colapso, trazendo todas as cobaias de volta. E assim a gente chega nas cobaias. Em outra cena extra, é mostrado o Jill conversando com a Maria. Durante essa conversa, o Jill comenta que praticamente todas as cobaias eram empregados que foram levados para a mansão. Alfred sempre foi visto como um homem muito bom, pois ele retirava pessoas da rua e oferecia empregos na sua mansão. Mas ele escolhia essas pessoas por um motivo muito cruel. Eram pessoas em situação de rua, assim, pessoas que ninguém iria procurar. Isso aconteceu com Jill e com a Maria. Os dois foram retirados da rua e se tornaram empregados na mansão. A diferença é que a Maria conseguiu entrar no jogo para sobreviver. Antes do Jill colocar fogo na mansão, ele chega a ter uma conversa com o Aubrey. Essa conversa assusta bastante ele, e ele procura Maria e fala que ela precisa proteger a Aya de qualquer forma. O Jill, diferente do que muitas pessoas pensam, ele tá vivo. Ele teve seu olho queimado pelo Alfred, mas foi salvo pelo demônio, e ninguém sabe ao certo o porquê. Talvez apenas porque ele precisava de alguém para conter a Aya no futuro. Tá, mas esses detalhes são bem curiosidades aleatórias do jogo, porque enquanto eu tava jogando, só tinha uma questão na minha cabeça que não fazia o menor sentido, eu não conseguia encaixar essa peça. A Mônica achava de boa o marido fazer experimentos terríveis, e fica bem claro que ela sabia muito bem o que estava acontecendo no porão. Ela achava de boa e falava para a filha sempre amar o pai e ficar do lado dele. E ela só foi se revoltar quando descobriu que a filha era uma vítima. Até então estava de boa. Isso só seria plausível se a Mônica fosse tão insana quanto o Alfred. E felizmente ela é. Quando você joga o jogo de novo, depois de ter feito o final bom, o jogo muda um pouquinho. Aí agora consegue encontrar cartas da sua mãe. E essas cartas deixam bem claro que a sua mãe, Mônica, compartilhava um pouco da insanidade do Alfred. Além de que há pequenas conversas que dá a entender que a Mônica manipulava muito as pessoas e que ela manipulou muitas pessoas que estavam na mansão, que acabaram virando cobaias.
E outro detalhe que parece tão pequeno, mas quando você vê tudo isso faz todo sentido e faz o final fazer todo sentido também. Que você encontra um pássaro morto que a própria Aya guardou nas suas coisas. Ela tem apenas 11 anos e foi criada por duas pessoas completamente insanas. Todas as suas lembranças são felizes, mesmo escutando gritos de socorro vindo do porão. Isso meio que prova que ela nunca desenvolveu empatia. Ela sempre soube o que estava acontecendo, sempre escutou os pedidos de socorro, sempre reparou nos funcionários desaparecendo, mas nunca se sentiu incomodada com isso. Quem tem empatia no jogo é o jogador, mas ela não. Ela se importa apenas com os seus. No caso, seus pais, a Maria, que começa a protegê-la, o Jill e o Snowball, que tem um pequeno flashback em que a Aya tá procurando ele e ele tá machucado. Então o pai dela aparece e reforça que ela não pode machucar o Snowball porque ele é da família. Se você forçar um pouco, você pode pensar que talvez ela machucasse o coelho sempre. Talvez ela que estivesse matando o coelho, por isso que ele era sempre substituído. Assim, ela nunca desenvolveu também a noção da morte. Ela machucava o seu coelho e ele só mudava por um novo. Assim, ela não sabia o que acontecia quando ela machucava alguém. Mas isso não chega a ser explorado, então acho que é só uma loucura minha. A loucura dos pais foi passada para a filha. Isso porque ela cresceu nesse ambiente, sempre vendo seu pai fazer experimentos, vendo a insanidade da sua mãe. Ela é realmente a grande vítima dessa história. E o pássaro morto na gaveta prova que ela não tem a menor empatia e também não tem muita noção da morte. Só veio a ter quando perdeu a sua mãe. E é por isso que o final do jogo faz todo sentido. Ela é tão insana como os pais dela, porque ela foi criada dessa forma. Mas no final do jogo você fez apenas o papel do Ogre. Ficou ajudando uma menininha a tomar decisões para tirar o seu tédio e foi acompanhando enquanto ela perdia sua sanidade. Mas eu acho que é isso sobre esse jogo maravilhoso. Até!